Entender inglês não é mais o seu maior desafio atualmente. É abrir a boca, falar alguma coisa e confiar no que vai sair dali. Você já estudou inglês, já viu aulas, já entendeu um pouco sobre o assunto, mas na hora de falar você trava, as palavras somem, você esquece daquilo que você ia falar, você realmente não consegue expressar suas ideias e suas opiniões em inglês. É como se tivesse um abismo enorme, né? Um espaço gigante entre aquele conteúdo que você sabe e as palavras que você conseguiria utilizar para falar, expressar suas ideias, seus pensamentos em inglês, utilizando a língua realmente. Você sente que tem aquele abismo entre aquilo que você sabe e a comunicação que poderia existir em inglês com aquele mesmo conteúdo. A verdade é que você não precisa de mais teoria, de mais conteúdo de inglês, de mais assuntos. Você precisa de um caminho muito prático para transformar esse conteúdo passivo, esse conhecimento que você já tem na sua cabeça, em comunicação ativa, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. 6 passos simples e práticos para você conseguir utilizar, né, de uma maneira muito clara na sua evolução no inglês, que vai fazer você falar inglês com mais confiança, mais naturalidade e com mais clareza também, sem truques mágicos, né, sem milagres, simplesmente o que funciona com método, clareza e intenção também. Eu vou te mostrar nesse vídeo tudo o que você precisa para mudar a sua comunicação em inglês e a sua fluência em inglês. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, antes da gente falar sobre os 6 passos para falar com fluência e confiança, sobre a verdade, né? Esse vídeo, ele é para quem tá travado, para quem tem vergonha ou quer sair do básico com clareza e direção. Você, antes de te falar os 6 passos, né, você precisa entender o cenário real e ver se faz sentido isso que eu tô te falando ou não. A maior parte dos alunos, eles esperam entender tudo para começar a falar. Eles acham que vão precisar estudar gramática por anos, eles ficam com medo de errar e nunca praticam em voz alta, e também treinam inglês só com os olhos e não com a boca. Ou até mesmo com o ouvido, treinando o listening, né? Treinando a parte de compreensão auditiva, mas não o speaking, a fala em inglês. E isso gera a famosa frase, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar. Eu entendo muito dos textos que eu leio, dos vídeos que eu assisto, mas na hora de me comunicar em inglês as palavras somem. Agora, fluência é isso, né? Você tem um ato, uma exposição e uma repetição consciente. Agora, se você não tem a repetição consciente, se você não tem a prática da fala constante, você acaba sendo uma pessoa que entende mais sobre a língua, você conhece as expressões, você sabe um pouco mais sobre o que as palavras, as expressões significam, mas você não consegue utilizar ela na prática. É o que eu comento aqui, é como você assistir vídeos, por exemplo, de natação, e você se tornou um expert no quesito natação. Você sabe como funcionam os movimentos dos braços, das pernas, como que a pessoa teria que nadar na piscina para ela conseguir se locomover de uma maneira mais rápida. Mas, se a gente te jogar na piscina, você não consegue nadar da mesma forma como você saberia que é a forma correta de nadar. Porque existe aquela ideia do conhecimento que você tem sobre um assunto e daquilo que você consegue utilizar com aquele conhecimento. Então não é por você saber o inglês e ter treinado em algum método ou em alguma escola que focava no conteúdo do inglês, mas não na prática desse mesmo conteúdo, que você vai conseguir utilizar isso. É a mesma coisa que assistir vários vídeos de natação e ser uma pessoa que nadou na piscina a vida inteira. E a ideia principal é essa, você precisa da prática da fala. E é isso que a gente vai falar um pouco mais nesse vídeo também. Agora, quais são os 6 passos para falar com fluência e confiança? E a gente vai começar aqui, o 6º passo, um dos mais importantes também, e eu vou falar ele para vocês. O passo número 1 é falar inglês desde o primeiro dia. Não espere saber o suficiente para falar inglês. Mesmo com 10 palavras, você já pode construir frases reais. Por exemplo, se você já aprendeu, por exemplo, I eat, você sabe que I é eu, que eat é comer, você pode colocar um monte de coisa que você come. Você pode falar I eat pizza, I eat hambúrguer, todo final de semana, qualquer coisa. Você vai fazendo essas 10 frases com várias outras palavras que você já tem. Você usa outras 10 palavras para construir frases reais sobre a sua vida. O importante é falar desde o primeiro dia, porque você torna esse conhecimento passivo em conhecimento ativo. Você não está só vendo o vídeo de natação. Depois que você viu o vídeo de natação, você foi na piscina e tentou implementar aquele conteúdo que você aprendeu. Você viu o conteúdo de inglês e tentou falar utilizando aquelas mesmas palavras. A ideia de um exemplo prático, né, é fazer frases simples mesmo. Frases de apresentação, por exemplo, I'm Anna, I like music, I go to work every day, can you help me? Falar mal é melhor do que não falar. E isso, ele cria uma coisa que eu chamo de paradoxo da comunicação.
Quando você evita, fala, não, eu não vou falar desde o primeiro dia, porque eu vou saber o suficiente, aí quando meu inglês estiver bom, aí eu vou conseguir me comunicar. Aí é aquela ideia, eu vou continuar assistindo vídeo de natação, aí quando eu ficar um bom nadador, aí sim eu vou começar a nadar. Mas não faz sentido, porque você vira um bom nadador, porque você pulou na piscina e tentou implementar aquele conteúdo que você aprendeu sobre o tema. Por essa tentativa de implementação, com alguns erros ali, você vai aperfeiçoando uma habilidade que você está desenvolvendo. Falar inglês é a mesma coisa. Se você está só consumindo o conteúdo, dependendo do método que você está utilizando para estudar inglês, muitos deles são voltados só para consumo de inglês. Se no formato que você está, você não tem aulas de conversação, você não utiliza o inglês falando dentro da sala de aula, você está só assistindo vídeos, vamos dizer assim, teóricos de natação, onde você só sabe cada vez mais sobre o tema, mas você não consegue utilizar ele para se comunicar no mundo real, você não consegue montar frases com aquilo, frases que você falaria realmente no dia a dia. Então você precisa da prática da fala, é isso que vai mudar o jogo. E se você ficar pensando, eu vou esperar o momento certo, vou esperar o meu inglês estar bem desenvolvido para eu começar a me comunicar, você vai conseguir desenvolver a sua fala, que é uma habilidade, só depois de muito tempo. E, mesmo assim, é um paradoxo, né? Porque você só desenvolve a fala, a comunicação, se você treina ela. Você só vira um bom nadador se você treina na piscina, se você só vira um bom motorista, se você pega um carro, né, chega atrás do volante e começa a tentar dirigir ele. Se você espera o momento que o seu inglês estiver bom para você conseguir se comunicar, esse momento nunca vai chegar. E aí você nunca vai desenvolver o inglês porque você está esperando o momento perfeito para começar a falar inglês. Mas esse momento nunca chega porque você nunca começou antes para desenvolver o inglês suficiente para ter esse inglês bom, para começar a falar. Então é um paradoxo mesmo, não caia nesse paradoxo. Comece a falar inglês desde o primeiro dia. Assim, por exemplo, como os meus alunos fazem. Eles têm acesso a aulas de conversação desde o primeiro dia. É óbvio que eu não consigo pegar um aluno que é totalmente iniciante, ele não sabe nada, ele sabe zero de inglês, e eu simplesmente jogo ele numa aula de conversação e falo, fala alguma coisa em inglês. Não é possível, porque a gente sabe que para você ter o inglês suficiente para falar com autonomia e improviso, você precisa de consumo, né? Você precisa de listening primeiro. Você precisa do que a gente chama de input. Você precisa ter consumido o conteúdo suficiente, expressões, palavras, saber sobre elas, para que você consiga utilizar elas na produção. Ou seja, no speaking, para que você consiga utilizar eles na fala, que é a parte de output, de jogar para fora esse conteúdo que foi consumido. Se ele não foi consumido, não dá para você tirar o inglês do nada, né? Mas com alunos iniciantes, eles falam inglês desde o primeiro dia, porque nas aulas de conversação, por exemplo, eu preparo as perguntas e temas, mando para a turma com uma semana de antecedência, e depois disso eles se preparam, então existe uma preparação para a aula, onde eles preparam as próprias respostas. As respostas são pessoais, mas elas são preparadas inicialmente. E eles chegam na aula, tem as perguntas e os temas que são trabalhados em dupla, e eles vão conversando, fazendo perguntas para alguém do mesmo nível que o deles, e respondendo essas perguntas enquanto eu estou lá auxiliando. O ponto principal disso, você consegue treinar a fala desde o primeiro dia com respostas que são respostas que você mesmo preparou, ou seja, elas são muito pessoais, para temas e perguntas que normalmente são relacionados ao trabalho ou vida, e com isso você vai desenvolvendo fluência comunicativa, até chegar um período em que eu começo a estimular os alunos, olha, já faz um tempo que a gente está nas aulas de conversação, o que você acha de começar a improvisar com essas perguntas que são um pouco mais fáceis? E aí o aluno, ele já consumiu o suficiente e já treinou também a fala o suficiente com respostas preparadas que ele mesmo preparou, para começar a improvisar. Aí ele começa a improvisar uma ou outra pergunta, né, uma ou outra resposta. Com o tempo, ele tem autonomia para falar pensando em inglês todas as respostas das perguntas que fazem para ele. E com isso você desenvolve fluência comunicativa. Então falar desde o primeiro dia é o que vai destravar a sua fala. Se você ainda não faz isso, você já estudou inglês até um tempo, começa desde agora, já que você não começou desde o primeiro dia. Mas não deixe chegar o momento perfeito, não deixe chegar esse momento do tipo, não, vou esperar saber o suficiente para começar a falar. Isso é o que vai te travar muito. O segundo passo é usar blocos e não frases soltas. Isso aqui é muito importante, tá? Qual que é o ponto aqui? Eu comentei em alguns vídeos também, os linguistas, os estudiosos, né, de línguas, e eles entendem que na nossa cabeça, na nossa mente mesmo, da forma como o nosso cérebro pega essa informação e aprende língua,
Tudo está preparado na nossa cabeça com frases prontas e semiprontas, estruturas fixas ou semifixas. Ou seja, a língua que você tem na sua cabeça não é um monte de letras aleatórias, nem um monte de palavras aleatórias que em todas as frases, em todo momento que você for falar, a sua mente está montando tudo do zero. A sua mente não tem nada, tem um monte de letra lá, aí ela vai montando. Por exemplo, a palavra montando, ela vai montando. Vai E-L-A, aí depois o vai, né? Dá o espaço na cabeça, vai ver. Não, e não é nem o ela vai. Ela vai. Eu falei tantas vezes essa frase, ela vai, na minha vida, que a minha mente já tem um bloco pronto do ela vai. Então, a nossa mente, ela é. A nossa mente, ela é, às vezes, é uma frase pronta na minha cabeça. Porque quando você fala essas estruturas, a sua mente grava elas. Nossa mente, ela tá sempre poupando energia. Então, sempre que você falou uma frase nova, normalmente essa frase nova é fixada na sua mente. E quanto mais você fala ela, mais fixada ela fica. De uma forma que você tem muitos blocos fixados já na sua mente que são utilizados automaticamente. Então, quando você for estudar inglês, não estude com palavras isoladas, elas normalmente são inúteis numa conversa real, principalmente em expressões, né? Você usa blocos de frases e não palavras soltas. Então, o segredo é memorizar as estruturas prontas e úteis, porque elas servem como molde de frases novas. Por exemplo, can I get? Ou até mesmo o can I have. Eu ensino para todos os meus alunos que fazem viagens internacionais a estrutura do can I have, para você fazer pedidos. Que tipos de pedidos? Qualquer tipo de pedido, né? Você está num restaurante, você fala can I have a pizza? Você está em um café, você fala can I have a coffee? Você está num hotel e você quer pedir um cobertor extra, porque lá não tem can I have an extra blanket? Então você, aprendendo o bloco can I have, você sabe que ele é utilizado para fazer pedidos. E você coloca a próxima palavra que você vai fazer o pedido ali. Quando sua mente tiver que recuperar aquela memória, ela vai usar o can I have, né? Can I have a pizza? Can I have a coffee? Can I have an extra blanket? Se você fosse pedir um livro, por exemplo, como você pediria? Seguindo essa lógica, né? Provavelmente você deve ter pensado, can I have a book? E é isso, com o tempo você vai se acostumando com a estrutura. Aí você vai me perguntar, o que significa can I have? O que essa pergunta que você está fazendo significa exatamente? Você quer a tradução literal de can I have? Ela não vai fazer sentido. É posso eu ter? Então você quer dizer que quando eu falo can I have a book, eu estou falando posso eu ter um livro? Traduzindo literalmente é exatamente isso. Mas por isso que a tradução nem é tão importante assim. Porque ela nem vai fazer tanto sentido. Você pensaria nisso em português? Não. De que serve então saber a tradução se você não conseguiria pensar no português e pensar nessa frase em inglês? Só vai mais te confundir. Você tem que saber que can I have é a estrutura e o bloco que nós utilizamos para fazer pedidos em inglês. E treinar com ele até ele se tornar natural. E aí você consegue fazer vários pedidos com esse mesmo bloco. Por exemplo, I'm looking for é a frase que nós utilizamos para falar que nós estamos procurando por algo. Então, I'm looking for a job. Eu estou procurando por um emprego. Ou você está numa loja, também ensino isso aqui para alunos que viajam, né? I'm looking for a t-shirt. Né? Eu estou procurando por uma camiseta, tá? Uma camiseta tal de tal tamanho. I don't know if, eu não sei se ele tá vindo, eu não sei se ela me mandou uma mensagem, eu não sei se um monte de coisa. Você vai repetindo esses blocos todos os dias e eles se tornam automáticos com o tempo. A melhor coisa que você pode ter são vários blocos úteis na sua mente que estão prontos de uma forma automática para serem utilizados numa situação real. Seja relacionada a trabalho, a viagem, a vida social mesmo, conversando com os gringos. É importante que você tenha. Quando você tem uma sequência grande desses blocos úteis, você consegue ter uma conversa muito boa com a maior parte das pessoas. Porque enquanto você está conversando, esses blocos vão vindo automaticamente para sua cabeça. Isso é muito, muito importante. O passo 3 é treinar o ouvido e a boca todos os dias. Essa é a parte de listening, que é ouvir o inglês diariamente. Aí tem essa prática do input, que nem eu falei, que é você consumir conteúdo. E tem também, depois disso, treinar a boca, né? Tem a parte de speaking, de falar as frases em voz alta, de participar de aulas de conversação, de responder perguntas, que é a parte de output. Você consome o conteúdo, aprende palavras e expressões novas e utiliza elas na fala. A fluência é muito mais física que teórica, né? Então, para isso, para você treinar principalmente os dois ao mesmo tempo, de certa forma, né? Tanto o listening quanto o speaking, o legal é fazer shadowing, que é você consome assistindo, por exemplo, um vídeo, uma série, um filme em inglês, e você utiliza esse conteúdo, essas falas que foram puxadas do vídeo, da série, do filme, para
ouvir e repetir em voz alta as mesmas frases que essa pessoa falou, que esse ator, que essa atriz, que esse personagem, de certa forma, falou naquela cena. Então você separa uma cena que você acha legal, você escuta ela enquanto você está falando aquelas frases em voz alta. É legal que enquanto você estiver fazendo isso, você imite entonação, ritmo e pausas, porque isso te dá segurança também. Te dá segurança porque você vai estar imitando o que um gringo realmente está falando e você vai se acostumar com o inglês real. Uma coisa que acontece com muitas pessoas é estudar em alguns formatos onde você só tem o inglês do livro, ou você só tem o inglês que o professor está falando ali na sua frente. E você meio que, às vezes, se acostuma com aquele inglês que o professor está falando. Às vezes ele pode ser muito bom, mas é interessante que você se acostume com diferentes sotaques de inglês, que você se acostume com diferentes palavras sendo pronunciadas de diferentes formas em inglês. Até porque, por exemplo, se alguém se acostuma com o português, que alguém fala somente em São Paulo, quando ele vai para o norte, para o nordeste do Brasil, ou para o sul do Brasil, no interior, ele não vai entender tão bem, porque nós pronunciamos as palavras de uma forma diferente. Então, quando você tiver uma variedade de sotaques e um costume com elas em inglês, vai ser muito melhor. E também a naturalidade de falar de uma forma mais parecida com uma pronúncia muito melhor. Por quê? Você só tem o sotaque que você tem atualmente também porque você cresceu numa região onde as pessoas falavam dessa forma. Você foi ouvindo, se acostumando com aquela forma de falar, produzindo esses mesmos sons. A mesma coisa acontece quando você faz shadowing em inglês. Você repete exatamente da mesma forma como o gringo falou no filme, na série, no vídeo, de acordo com aquela cena. Você vai se acostumando com a entonação, com o ritmo e com a pausa natural que já existe no inglês. Isso, te prepara para entender o inglês falado no mundo real. É por isso também que nas aulas do MAF, do Método Acelerador da Fluência, nós temos uma aula de consumo toda semana, que é uma aula basicamente voltada para a compreensão auditiva, para listening, onde eu coloco um vídeo, nós vamos assistindo ele em sala, enquanto eu vou comentando sobre as expressões, sobre o vocabulário que o gringo utilizou, por exemplo, para se comunicar naquela situação, e até mesmo a forma falada do connected speech. Connected speech é uma coisa muito importante. Se você não entende sobre o connected speech, você não entende muito os que os gringos falam. Até porque, por exemplo, em português, nós temos assim frases como meus amigos. Você não dá uma pausa quando você fala essa frase. Quando você fala casa azul, você também não dá uma pausa quando você fala isso. Você fala tudo conectado. Meus amigos. Não tem por que dar uma pausa ali. Você junta o S que tem no final de meus com o A que tem no começo de amigos. Quando você fala casa azul, tem dois A seguidos. Você não fala casa, meu amigo mora em uma casa azul. Você não dá essa pausa, não tem por que dar essa pausa. Você fala, eu tenho um amigo meu e ele mora numa casa azul. Casa azul, A com A gruda, certo? Em inglês, você também tem esse padrão. Você também tem um padrão, por exemplo, e é muito mais comum em inglês porque você tem muitas palavras que terminam com consoante, né? Então você tem get out of here, que é um exemplo que eu sempre dou, né? Você tem, por exemplo, T com O, T com O. Então é natural que o gringo vai falar algo como get, esse aqui é o som falado, tá? Get out of here. Get out of here. Então esse get out of here. Get out of here. Ah, mas isso, assim é muito ruim porque é difícil de entender. Mas é exatamente como eles falam. Quanto antes você se acostumar com essa forma grudada de falar, que acontece em todas as línguas também, quando as pessoas estão falando rápido, né? Mais rápido você vai conseguir entender o que os gringos falam. Se você quiser entender um pouco mais sobre o inglês falado, assista esse vídeo aqui, vou deixar no card aqui em cima, tá? Que é como entender o inglês falado, o inglês de quem fala rápido. É muito importante, porque você vai entender muito mais sobre Connected Speech nesse vídeo e também nas aulas de consumo do MAF, do Método Acelerador da Fluência. 5 minutos por dia fazendo shadowing, você consegue treinar muito bem esse ponto, tá? Tem algumas frases simples para praticar. Por exemplo, I'm going to work, I don't feel well today, let's take a break. São frases que você pode ir falando em voz alta. E também, se a frase foi tirada fazendo shadowing de um filme, de uma cena, de uma série que você gosta, é melhor, porque aquilo vai ter um contexto muito bom. Se você não pegar de algum conteúdo assim, monte frases simples para praticar que faça sentido para sua vida, tá? Para o seu trabalho, por exemplo. Passo 4 é simular conversas reais sozinho mesmo. Não tem problema se for sozinho, tá? Imagina que você tá no aeroporto, no restaurante, numa reunião, você faz perguntas e você responde elas. Isso daqui é meio que um diálogo criado e pensado para que ele seja exatamente aquilo que você precisa.
com uma conversa real. Você vai estar simulando, mas tem alguns exemplos práticos que eu coloquei. Por exemplo, como responder perguntas de qual é o seu nome, de onde você é, o que você faz. Se você participa de entrevistas em inglês, é muito comum as pessoas fazerem a pergunta para você, tipo, what's your background? Qual é o seu background? Qual é a sua experiência de trabalho? É legal que você tenha essa resposta meio que preparada e você treine o improviso dessa resposta também. Você pode gravar áudios, né, falar no espelho, treinar esses improvisos e também é no improviso que a fluência começa a nascer. É por isso que nem eu falei pra você, nas aulas de conversação do MAF, do Método Acelerador da Fluência, inicialmente, para os alunos que ainda não têm conteúdo suficiente para improvisar, eles começam preparando a resposta, mas depois de um tempo eles começam a improvisar aquelas mesmas respostas. É aí que a fluência começa a nascer, porque você puxa todo aquele conteúdo que você já aprendeu para tornar ele de fácil acesso e ser utilizado para sua mente no momento oportuno. Quinto passo é aceitar o erro como parte do processo. Isso aqui é muito importante também. Tem a ver com aquilo que eu falei no início também, de certa forma. A confiança, ela vem da ação e não da perfeição. Também tem esse ponto de que as crianças, elas erram, né, 80% do tempo e continuam tentando, enquanto o adulto, ele normalmente quer acertar sempre. E por isso, ele trava. Aí tem essa parte, nossa, as crianças aprendem tão rápido. Não, elas erram muito também. Mas elas não estão nem aí. Aí elas continuam tentando. Em algum momento elas acertam. Elas falam, nossa, as crianças aprendem tão rápido. Mas de certa forma, um adulto, por ter muito mais visão de mundo, ele consegue aprender muito mais rápido do que uma criança que não tem visão de mundo, não consegue entender vários conceitos ainda. Só que, quando ela fala errando tantas e tantas vezes por não entender aquela estrutura que ela entenderia mais facilmente se ela fosse um adulto que tem mais visão de mundo, ela não tá nem aí, ela aprende até o momento que, de tanto errar, e alguém corrigir ela, ela começa a falar de uma forma correta. Aí parece que ela aprende muito mais rápido do que um adulto, mas tem muitos outros pontos que já foram estudados que mostram uma ideia um pouco contrária a isso. É claro que cada pessoa, adultos e crianças, teriam os seus próprios pontos positivos e pontos negativos na aprendizagem de inglês. Mas o ponto principal aqui é aceitar o erro como parte do processo. Se você fizer isso, você vai conseguir evoluir muito, muito mais rápido. E tem aquilo também do PSAR, né? Que eu citei em alguns vídeos por aqui. Você tem o pensamento. O seu pensamento, ele gera um sentimento. O seu sentimento, ele gera uma ação. E a ação gera um resultado. Isso aqui é a forma natural, né? Que nós vivemos no mundo e agimos, de certa forma. Você pensa em alguma coisa. Naturalmente, o pensamento gera um sentimento, porque você é um ser humano, então você tem sentimentos. Com isso, com esse pensamento meio sentimento acoplado, você age de alguma forma, porque você não consegue agir sem pensamento, por mais que ele seja muito rápido, ele ainda existe, e essa ação vem com um resultado, porque se você faz alguma coisa, tem algum resultado no mundo real. E aquele resultado, a tendência é que ele reforce, você tem assim um resultado que pega nesse início do pensamento de novo, então ele vai reforçar o pensamento. A ideia aqui é que, se você tem um pensamento do tipo, eu não vou aprender inglês, ou eu não vou estudar inglês, porque aí eu vou errar, porque aí eu já não tenho muita facilidade com isso. Aí você fica com esse pensamento que gera um sentimento do tipo, pô, se eu não acertar, as pessoas vão rir de mim, e vão falar mal do meu inglês ou do meu sotaque, ou vão achar que eu não sou bom o suficiente ou algo assim. Isso gera uma ação. Você estuda inglês, mas não pratica a fala, por exemplo, né? E aí, isso gera um resultado. Por você não treinar a fala, porque você tem esse pensamento que gera esse sentimento de que vão te julgar de alguma forma e que o erro, né, não fazendo parte do processo é algo ruim. Essa ação de não estudar o inglês, treinando a fala e se esforçando para se comunicar em inglês, gera um resultado, que é você não desenvolver a fala, que é você não desenvolver mesmo a fluência comunicativa em inglês. Por esse motivo, isso reforça o pensamento. Nossa, realmente, inglês é muito difícil. Realmente, o inglês não é pra mim. Realmente, eu não tenho uma capacidade muito boa de aprender e falar inglês. Mas isso é porque você, pelo medo do erro, você não treinou a fala. E isso reforçou o pensamento, né? E depois reforça o sentimento, a ação, o resultado, até você dar num ciclo sem fim onde você não consegue evoluir. Fale mesmo com erro e corrija depois. Então troque. Não posso falar porque eu vou errar. Vou errar, mas isso faz parte do processo e eu vou melhorar com a prática. Afinal, eu sou um estudante. O que estudantes fazem, né, aprendizes? Eles cometem erros. O que eu vou ser se eu cometer um erro? Um simples estudante, assim como eu sou, estudando uma língua nova. Simplesmente isso. Se você também
tiver alguns pontos que você acha que é muito mais difícil, você tem muita vergonha de falar inglês, assiste também um vídeo aqui no canal que eu tenho. Tenho 2 vídeos aqui sobre por que você tem vergonha de falar inglês, ou como perder a vergonha de falar inglês e falar com mais confiança. Assiste esses 2 vídeos, eles vão te ajudar muito também, caso você queira assistir esses vídeos, para melhorar essa parte. O passo 6 é criar um ambiente que alimente a fluência. Esse é um dos mais importantes, eu sempre falo aqui, tem um vídeo que eu fiz no canal recentemente falando sobre esse tema. Você pode mudar o idioma do celular, né, e dos aplicativos, você pode assistir conteúdos em inglês com legenda em inglês, você tem que fazer com que o inglês faça parte do seu dia a dia, como escovar os dentes, que ele vire um hábito mesmo. Fluência não se estuda, se vive, e esse é um dos pontos que fizeram toda a diferença na minha evolução para eu chegar na fluência no inglês, que é transformar a minha vida, viver o inglês realmente, ser alguém não só que estuda o inglês, mas que pratica o inglês, que tem o inglês como parte da rotina. Quando você tem inglês como parte da sua rotina, você aprende expressões, você aprende palavras sem nem ver. Você vê uma coisa em inglês aqui, uma coisa em inglês ali, você está aprendendo palavras novas, você está revisando o conteúdo. Se você está falando em voz alta durante o dia, você começa a treinar palavras que você já aprendeu, você começa a estimular sua mente a pensar em inglês também. Isso é muito, muito importante, tá? Rotina simples, é 5 minutos de escuta ativa pela manhã, 5 minutos de fala, shadow e narração, assim você treina com esses 5 minutos de escuta ativa o listening, que é o consumo, para aprender palavras e expressões novas, e 5 minutos de fala, shadow e narração, você treina a conversação, o speaking, que é a produção do inglês mesmo. A produção para utilizar esse conteúdo que você aprendeu enquanto você estava consumindo. Shadowing, inicialmente, é importante porque você não consegue improvisar em inglês ainda. Mas aí, com o tempo, o seu objetivo é começar a tentar narrar sobre o seu dia, falar, respondendo, né, perguntas em inglês, para estimular esse ponto de improvisação. E uma frase nova escrita e falada. Essa frase nova por dia escrita é só se você quer desenvolver muito mais sua escrita em inglês mesmo. Se não, foca também nessa frase nova sendo falada, porque assim você desenvolve muito mais a comunicação, se esse é o seu objetivo. Essa é uma rotina simples e é aquilo, né? Se você tem um ambiente que alimenta a sua fluência, você tem o que a gente chama de caminho da menor resistência. O que é esse caminho da menor resistência? É aquele ponto em que você observa a água e a água ela segue um curso específico, né? Ela não luta com a pedra, ela contorna a pedra e vai pelo caminho da menor resistência. Os seres vivos são assim, de certa forma, né? Você observa os lobos que antigamente ficavam perto das fogueiras, os seres humanos foram dando carne para eles viram que era muito mais fácil ficar ali do lado da fogueira, fazer uma carinha de dó e pegar a comida, né, que o ser humano jogava, do que ir caçar. Com o tempo, nós fomos domesticando os lobos até eles virarem os animais atualmente, né? Eu tenho um poodle aqui dentro de casa. Se você olhar um poodle, você nem imagina que esse poodle antigamente era um lobo, assim, na família dos lobos, e que eles chegaram nesse ponto de domesticação, por conta do caminho da menor resistência. É mais fácil você estar fazendo dieta numa casa cheia de doces, ou numa casa onde que para você comer um doce, você tem que pegar a sua bicicleta, andar 5 km, e aí comprar o doce para voltar para casa mais 5 km, e aí comer aquele chocolate. É muito mais fácil não ter nada em casa e fazer uma dieta numa casa sem doce nenhum. É mais fácil você estudar inglês em uma rotina que te leva aquilo naturalmente, porque tá tudo em inglês, seu celular em inglês, computador em inglês, você segue pessoas nas redes sociais, gringos mesmo, não precisa nem ser professor de inglês, pode ser gringos que você gosta, né, ator, atriz, cantor. E aí você tem ali essas pessoas que postam coisas nos stories, no Instagram, que são em inglês, você assiste filmes, séries em inglês, assiste vídeos no YouTube. Quando você tem alguma coisa nova, você vê uma notícia em inglês e tudo acontece para proporcionar esse ambiente onde você tem uma evolução constante. Esse é o caminho da menor resistência. É mais fácil você estudar inglês quando você prepara a sua rotina para que isso aconteça do que o contrário. E tem um ponto, né? O que te impede de aplicar tudo isso? Tem alguns obstáculos comuns. Não tem o tempo. Normalmente, você pode usar 15 minutos por dia, isso muda tudo. Mesmo você não tendo 1 hora, 2 horas por dia, você consegue. Tenho vergonha. Você pode começar falando sozinha, depois falando com um amigo, depois em grupo. Isso se chama Comprehensive Extensive Exposure. Tem uma expressão da psicologia para isso, Progressive Exposure, que é uma exposição progressiva àquilo que te causa vergonha. Então, com o tempo, você vai começando a falar sozinho, depois você fala com um amigo, depois em grupo, depois com uma pessoa que você não conhece, até o momento em que você tá ok. Eu falo isso também no meu vídeo, né, de vergonha de falar inglês. Já tentei antes e não funcionou. Provavelmente porque você tentou sem plano, sem método, sem prática guiada,
ou com um método que não focava em fala e comunicação, onde você não tinha aulas de conversação e você não praticava fala durante a aula. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser funcional. O inglês que você tem, ele precisa ser um inglês que você consegue utilizar para expressar suas próprias ideias e pensamentos em inglês de uma forma que a pessoa consiga te entender. Depois, com o tempo, você vai aperfeiçoando esse inglês que já existe. Mas, quando você pensa em ser perfeito, você evita a comunicação, porque você não é, e isso impede a sua própria evolução. Então, não precisa ser perfeito, nem foca nisso, foca em ser funcional. Seguindo esse mesmo aspecto, eu tenho exemplos reais de transformação de quem aplicou esses mesmos passos que você está vendo aqui nesse vídeo. Por exemplo, esse aluno com um mês de aula, com aula de conversação toda semana, ele deu esse feedback, né? Viu uma evolução absurda em um pouco mais de um mês de aula, e já vejo diferença principalmente nas aulas de conversação, aos poucos perdendo medo de falar, conseguindo improvisar nas respostas e também revisando e estudando sozinho. Tem esse ponto de conseguir improvisar com mais facilidade. Tem uma outra aluna também que foi elogiada por uma cliente americana. Ela falou assim, hoje atendi uma cliente americana no SPA e fui elogiada por ela pelo meu inglês. Ela me questionou se eu havia aprendido, pois eu era fluente, como se eu tivesse morado nos Estados Unidos. E esse ponto é um ponto onde que ela focou muito mais na comunicação e treinando a fala em inglês. Então, realmente, a fala é aperfeiçoada num nível muito bom, mesmo você não tendo morado fora. Mas, assim, você não precisa morar fora para você desenvolver a fala e a comunicação em inglês. É simplesmente com um método muito claro para a utilização do inglês falado. E também, esse meu aluno, que há alguns meses ele já estava participando de entrevistas em inglês. Ele falou, tenho reuniões da empresa e tudo mais, e fico com bastante medo, que é normal um pouquinho, mas ele já conseguiu se soltar bastante, que nem ele comentou. Eu já fico com aquele pensamento, 2 meses já tive essa evolução, mas mal posso esperar para daqui 3, 4, 5 meses. Porque, realmente, se você parar para pensar, 2 meses, às vezes, em alguns formatos onde você não tem aula de conversação, você só aprende algumas palavras e expressões novas. Mas com 2 meses ele participou falando inglês nas aulas de conteúdo e principalmente ele participou de 8 aulas de conversação, porque nós temos uma aula de conversação por semana. Com isso, ele desenvolveu muito a habilidade comunicativa. Se você não tem aula de conversação, se você não pratica a fala, você não desenvolve essa habilidade comunicativa, não importa quantas aulas teóricas você tenha. Então você tem que entender que você também consegue, mas você precisa começar com o que você tem, onde você está, e fazer todos os dias, principalmente falar desde o primeiro dia, aprender em blocos, não em palavras soltas, treinar o ouvido e a boca todo dia, listening e speaking, simular conversas reais, aqueles diálogos mesmo que sozinho, inicialmente, aceitar o erro como parte do processo e criar um ambiente com o inglês no dia a dia por conta do caminho da menor resistência, que nem nós falamos anteriormente. Se você também quiser ajuda no processo, me manda uma mensagem, aqui na descrição tem o link para você mandar mensagem para mim ou para alguém da minha equipe, onde eu vou te ajudar a entender como você poderia entrar no MAF, no Método Acelerador da Fluência, se eu consigo te ajudar ou não, e também aplica tudo o que eu te passei nesse vídeo, que tudo isso aqui vem de uma prática real, minha, né, estudando inglês desde os 8 anos e ensinando inglês desde 2016 como professor de inglês. Eu vi vários e vários alunos aplicando essas técnicas e evoluindo muito. Então eu recomendo muito a aplicação deles, da mesma forma que eu passei aqui para vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela, que ele vai te ajudar bastante também. Vejo você no próximo vídeo.